Ora, boa tarde, bem-vindos à Nova Acrópole do Carregado para uma conferência relacionada com o estoicismo. O tema que eu escolhi, o título que dei à conferência, foi Estoicismo, uma filosofia para tempos de crise. Até porque aquilo que me fez pensar nesta atividade e neste título tem a ver mesmo com a forma como o estoicismo nasceu. É uma filosofia que é bastante pragmática, uma filosofia que procura responder às questões essenciais do ser humano e foi uma filosofia que nasceu quase como que numa época em que o ser humano se desenraizou um bocado daquilo que eu considerava válido e básico na sua vida e colocou-o a questionar-se sobre o que é que seria o seu destino, o que é que seria a felicidade, onde é que encontraria esta felicidade. Para começar esta viagem, vou só contextualizar um bocado precisamente o nascimento do estoicismo. Esta filosofia nasceu na Grécia pelas mãos de Zenão de Cítio, que nasceu precisamente na cidade de Cítio, que é no atual Chipre, mais ou menos por volta de 334 a.C. Esta época era uma época em que a filosofia não, o modo de vida grego se tinha espalhado pela bacia do Mediterrâneo. Já tinham existido as conquistas de Alexandre Magno e então, para além da cultura grega viajar para muitos outros sítios, devido precisamente a essas conquistas, também aconteceram elementos que vieram do estrangeiro para o próprio território grego. E isso criou uma situação peculiar, porque, por exemplo, eu vou pegar a cidade de Atenas. Grande parte dos cidadãos atenienses nasciam, educavam-se, cresciam e morriam na própria cidade de Atenas. Não havia, digamos, uma grande necessidade de sair da cidade e querer conhecer o mundo e viajar. Havia viajantes, sim, ocasionalmente havia pessoas que saíam, também haviam comerciantes que, devido à natureza do seu próprio negócio, viajavam, mas o essencial, ou a grande base do cidadão grego, permanecia na cidade, na polis, por assim dizer, porque era aí que era a sua referência e porque era aí que ele sentia que estava confortável. Portanto, toda a sua crença estava cimentada naquilo que ele aprendia nessa polis. Quando, digamos, novos elementos afluíram à Grécia, e quando estou a falar de novos conhecimentos, estamos a falar de crenças, de elementos religiosos, de conhecimento, de formas políticas diferentes, de maneira de pensar diferente, tudo isto colocaram-se várias questões na mente das pessoas. Porque afinal, aquilo que elas pensavam que era um pensamento único não era assim. Havia mais formas políticas, por exemplo, existiam mais formas de pensar a religião, a polis não era o centro de tudo, não é? Havia leis que eram se calhar ligeiramente diferentes daquilo que era a crença em Atenas. E então, nesse sentido, esse mundo helenístico que estava a crescer naquele momento fez com que o cidadão ateniense, por unirem-se se calhar também grego, sentisse um bocado desenraizado. Então, mas o que é que deve ser a felicidade? Como é que eu conquisto essa felicidade? Se a polis não é a solução para tudo, se no fundo se eu sair da polis, e polis é a cidade, não é? Isto de mudar para outro sítio também consigo encontrar essa felicidade. Então, como é que eu faço isso?
de certa forma, este foi o cenário onde o estoicismo nasceu. Zenão, ele era filho de um comerciante, e ele próprio também se tornou comerciante, e diz-se que um dia, quando ele estava a transportar uma mercadoria valiosa na altura, que era uma espécie de tinta de um molusco que era muito utilizado para poder tingir a roupa, que o seu navio naufragou, isto perto das costas do Pireu, que no fundo era o porto que servia a cidade de Atenas. Ele conseguiu sobreviver, foi parar a Atenas para, no fundo, obter respostas com a famosa sacerdotisa ligada a Delfos, com a pitonisa de Delfos. Então, o que a pitonisa lhe disse era que ele deveria deixar de conviver com moluscos mortos e que deveria conviver com homens mortos. Então, Zenão não percebeu o que é que aquilo queria dizer. Aliás, era hábito da pitonisa de Delfos dar este tipo de frases que as pessoas tinham que interpretar para conseguir, digamos, aceder à mensagem que era para ser transmitida, e calcorreou então as ruas de Atenas a pensar em qual seria o significado daquilo que lhe tinha sido transmitido. E então que se diz que ele parou num sítio onde estavam à venda muitos manuscritos, que seriam os livros da altura. Ele pegou no manuscrito que eram as memoráveis, ou seja, eram as memoráveis, uma obra escrita por Xenofonte e que contava a obra de Sócrates. E então, ele ao ler a vida de Sócrates, ficou completamente fascinado e perguntou ao vendedor daqueles manuscritos onde é que ele poderia encontrar um homem assim, porque ele queria seguir um homem assim. Diz que foi naquele momento que Crates, que era um filósofo cínico, estava a passar, e então o vendedor disse: olha, tens aqui uma pessoa assim, se quiseres, segue-o. E então foi assim que Zenão resolveu seguir Crates e acabou por se tornar um discípulo do filósofo cínico. Esta escola cínica tem uma ligação a Sócrates, porque ela foi fundada por Antístenes, que foi um discípulo de Sócrates, e era uma corrente filosófica que promovia um estilo de vida baseado na natureza, não é? Mas fundamentada no desenvolvimento das virtudes e na vivência de valores. No entanto, era uma filosofia que era bastante dura, não é? Uma filosofia que colocava muita pressão no caráter das pessoas. Qualquer filósofo cínico tinha que ter uma grande capacidade de autossuficiência e tinha que ter um desapego total em relação às convenções sociais e mesmo em relação aos bens materiais, não é? Às posses que normalmente as pessoas gostam de ter. Talvez o grande exemplo, e que é muito conhecido, daquilo que era um filósofo cínico, foi Diógenes de Sinope, que é mais conhecido por ter sido aquele filósofo que vivia dentro de um barril. Ele tornou-se o exemplo realmente de filósofo cínico porque ele atingiu um alto grau de autossuficiência. Ele não dependia basicamente de nada, ele vivia com aquilo que conseguia apanhar. Como eu disse, vivia num barril, ele não ia perder tempo a construir uma casa e vivia acomodado nesse barril que ele um dia encontrou. Basicamente não tinha roupa, porque se os cínicos, se a roupa se estragasse, se encontrasse alguma coisa, vestiam, se não encontrassem também não se preocupavam muito com isso. Uma das poucas coisas que ele tinha
e isto é uma história curiosa que normalmente é contada em relação a ele, era uma pequena malga que ele utilizava para beber água. Até que um dia ele observou como é que uma criança chegou a um riacho e com as suas mãos pegou num bocadinho de água e bebeu por aí a água. E ele disse que tinha sido ultrapassado na sua filosofia por uma simples criança. E então jogou a malga fora e ele próprio começou a beber então a água utilizando as suas mãos. E aí, de certa forma, desapegou-se basicamente de tudo aquilo que no fundo o vinculava ou o impedia de atingir um grau máximo de autossuficiência. A grande questão com a filosofia cínica era que esta maneira de ser não fazia com que os filósofos cínicos fossem partícipes da sociedade. Ou seja, eles viviam na cidade, mas como desafiavam as convenções sociais, como não procuravam integrar as leis que, no fundo, cada cidade promovia, eles viviam um bocadinho à parte dessa sociedade. Não é? E isso é algo que, por exemplo, é contrário àquilo que depois, posteriormente, será veiculada pela filosofia estoica, que, no fundo, promovia que todos os seus filósofos, e quando eu dizer promovia, não estou a dizer que fosse obrigatório, mas era indicado que os seguidores da filosofia estoica pudessem participar na sociedade e pudessem, com os seus conhecimentos, com a sua maneira de ser, ajudar a sociedade e ajudar a sociedade a elevar-se e a viver através dos valores que, no fundo, promovessem uma melhor harmonia, uma melhor união no seio dessa sociedade. O certo é que a filosofia cínica acabou por não colher muito em Zenão. Ele também se diz que ele era uma pessoa um bocado tímida e aquela pressão toda de desapegar-se das convenções sociais, de ser indiferente à opinião popular, talvez tenha sido um bocadinho demasiado para ele, ou até ele não se identificasse realmente com aquela maneira de ser. Ele então acabou por deixar Crates e procurou uma via própria. Ele, a partir daí, começou a estudar outras filosofias, estudou a filosofia platónica, estudou um bocado de pitagorismo, diz que estudou também elementos relacionados com a escola de Megara, que falava do uno e do bem, e de como é que esse bem provinha do uno, e diz-se que só a partir de 19 anos de estudo é que ele se apresentou publicamente. Então ele começou a dar lições num sítio chamado Stoa Oikile, ou seja, o pórtico pintado, e foi daí que derivou o nome então desta corrente filosófica, estoicismo, porque Stoa quer dizer pórtico, e estoicismo muitas vezes é referido como a filosofia do pórtico em relação ao sítio onde Zenão começou a dar as suas primeiras aulas. Esta filosofia foi ganhando cada vez mais aderentes, mas eu vou cingir-me mais a uma época bem mais tardia e num sítio bem mais diferente do que o sítio e a época em que Zenão viveu. A filosofia estoica, apesar de ter nascido e desenvolvido na Grécia, teve um forte enraizamento em Roma, e principalmente a partir do século I, quando foi fundado o Império Romano com Augusto. Essa filosofia assente no sentido de responsabilidade, numa base moral muito forte, num desenvolvimento de uma fortaleza interior bastante acentuada, colheu, digamos, muitos adeptos em Roma, porque no fundo o cidadão romano é alguém que queria
ser forte, queria ser diligente e queria ser útil para, neste caso, a sua terra e para o Império. E aí foi o cenário onde três grandes filósofos desenvolveram a sua ação, cada um deles com naturezas diferentes, mas que tivemos a sorte de os seus trabalhos terem chegado até nós. Foram eles Epicteto, que foi um escravo, Séneca, que foi um personagem público, que foi instrutor, foi filósofo, foi alguém com responsabilidades públicas durante o Império, e Marco Aurélio, um bocadinho mais tardio do que Epicteto e Séneca, que foi imperador. Cada um deles deixou um legado escrito, Marco Aurélio através das suas famosas meditações, que era como uma espécie de diário onde ele escrevia os seus pensamentos, mas que depois, muito posteriormente à sua época, foram publicados e editados para as pessoas lerem. Séneca, através dos muitos escritos que ele escreveu e que eram públicos, já na altura, e Epicteto, através de ensinamentos que foram compilados pelo seu discípulo Arriano e que chegaram até nós através de diversas traduções. Cada um deles deixou, digamos, uma marca indelével e, no fundo, transmitiu ensinamentos que até hoje acabam por nos ser úteis. Eu não vou abordar, digamos, tudo aquilo que eles falaram, resolvi abordar somente, ou agrupar alguns dos elementos que eu vou falar em três tópicos. No fundo, ou seja, o que é que depende e o que é que não depende de nós, como controlar as emoções e como lidar com a adversidade. Estes três tópicos, de certa forma, ajudam o ser humano a posicionar-se na vida. Não é? Ou seja, o conhecimento ou a reflexão sobre estes tópicos vão ajudar o ser humano a posicionar-se na vida e ter a capacidade, digamos, de poder viver uma vida que seja o mais tranquila possível e que, no fundo, seja o menos atribulada possível. Uma das coisas que, no fundo, a filosofia estoica procurou responder, no fundo, eram questões básicas. Parte delas eu já referi anteriormente, quando falei quais foram os tipos de questão que surgiram aos cidadãos gregos na altura. Mas são questões que, no fundo, continuam a perpetuar-se. Por exemplo, onde é que está a felicidade? Não é? Porque é que existem tantas adversidades na vida? Como é que eu posso controlar as minhas emoções? Ou se é que é possível eu controlar as emoções? Como é que, ou onde é que eu encontro a felicidade? Cada um, digamos, desses filósofos procurou apresentar respostas a estas questões. E a base, segundo o que eu penso, que podemos tomar como base de partida para este percurso, é tentar perceber o que é que depende e o que é que não depende de nós. Epicteto dividiu estes elementos em duas partes. Diz-nos ele que aquilo que depende de nós são os nossos julgamentos, os nossos impulsos e os nossos desejos. Tudo o resto já não depende de nós. Por exemplo, o nosso sucesso não depende totalmente de nós. Se eu adoeço ou não adoeço, também não depende totalmente de nós. Se controlar por quem me apaixono ou quem se apaixona por mim, também já não vai depender totalmente de mim. Impedir a morte minha ou de algum ente querido meu também está fora do meu controle. Não é?
em todos estes elementos eu consigo ter algum tipo de influência. Eu posso ter o máximo de cuidado para ver o mínimo risco de eu morrer. Posso, de certa forma, tentar trabalhar o mais possível para tentar ter algum tipo de êxito, mas nada é 100% garantido. Não é? Então, para Epicteto, essas coisas não dependiam de nós e, portanto, eram elementos aos quais se deveria dar importância relativa. Segundo o pensamento estoico, isto é importante porquê? Porque muitas vezes o ser humano vai dar atenção ou vai esforçar-se por algo que não está totalmente dependente da sua vontade. Não está totalmente dependente do esforço que ele vai fazer. E ao não conseguir atingir os objetivos propostos ou ambicionados, isso vai criar nele angústia, desespero, frustração, irritabilidade. Por isso, para os estoicos, era importante, digamos, ter noção a que é que se devia dar importância. Deve-se dar importância aos nossos julgamentos. Porquê? Porque, no fundo, é através da forma como avaliamos as coisas é que vamos dar importância a essas mesmas coisas. Se eu penso que, para mim, o importante é ter bens materiais, é ter riqueza para, no fundo, conseguir ter bens materiais, então toda a minha ação vai ser dedicada para isso. Não é? Aliás, Epicteto dividia um bocado neste sentido. Havia um julgamento, este julgamento iria promover um desejo e, ao querer esse desejo, gerava-se o impulso da ação e a pessoa ia agir em consonância na sequência, digamos, desse desejo. Não é? Mas tudo surgia no julgamento, não é? Naquilo que eu avaliei que devia ser valioso. Mas, no entanto, a riqueza em si é assim algo tão importante, os bens materiais em si são algo assim tão importante. Para os estoicos depende. Isso era relativo porque tudo iria depender da forma como as coisas eram utilizadas. Se eu tiver muita riqueza, mas utilizar aquilo, por exemplo, para promover os meus vícios, como por exemplo pode acontecer em muitos casos de comprar muita bebida alcoólica e estar em festas e gastar esse dinheiro em festas e nesse tipo de vícios, então, e que põe em causa um bocado a minha saúde, então se calhar isso não é assim tão bom. Não é? Se eu utilizar esse dinheiro para outros fins, sei lá, para viajar, para conhecer coisas, para ajudar o outro, isso mostra também a minha generosidade, então aí sim o dinheiro estava a ser útil. Portanto, para os estoicos, estes elementos poderiam ser úteis, porque não quer dizer que eles negassem que esses elementos não fossem úteis, mas eram relativos. Não é? O que sim eles diziam que era bastante importante era o ser humano desenvolver um caráter virtuoso. Porque era através do desenvolvimento desse caráter virtuoso, ou seja, de ser bondoso, de ser generoso, de ser justo, é que as outras coisas iriam ser boas também. Porque se eu fosse justo, com os bens que eu tenho, eu vou aplicar aquilo bem. Vou utilizar para satisfazer algum grau das minhas necessidades, mas tendo essa generosidade em mim também, procurei ajudar alguma coisa para melhorar a vida no seio da sociedade. Se por outro lado eu não tivesse isso e prevalecesse a minha natureza egoísta, então iria, digamos, guardar tudo para mim e não me iria importar com qualquer tipo de sofrimento que existisse ao meu lado.
Portanto, era muito importante o ser humano entender para onde é que deveria direcionar os seus esforços. Até porque as coisas no mundo são mutáveis, estão sempre, digamos, em mudanças. E aquilo que hoje é válido, passado um tempo pode não ser válido. Aquilo que hoje é valioso, passado um tempo pode não ser valioso. E então, se eu estou a empregar o esforço para ter algo que eu julgo que é valioso, passado um tempo deixa de ser valioso, então deixo de ter essa riqueza. Deixo de ter aquilo que eu pensava que me iria garantir a vida e perco isso, e aí surge então a frustração, surge a angústia, surge se calhar às vezes o desespero, porque a minha vida estava fundamentada naquilo e agora já não tenho. Outro elemento importante dentro daquilo que os estoicos falavam e que de certa forma deriva um bocado disto que eu estava a falar, tem a ver com o controle das emoções. As emoções foram um tema que os estoicos também debateram muito, principalmente Séneca e Epicteto, porque tiveram que lidar não só com as suas próprias emoções, mas também com as emoções negativas que advinham das pessoas que o rodeavam. Epicteto, por exemplo, ele foi escravo durante um tempo, tinha um dono que gostava de maltratar os escravos e teve que lidar com essa circunstância. Séneca, no ambiente onde ele vivia, no ambiente político, muitas vezes teve que lidar com as emoções, com as invejas, com os ódios que muitas vezes existiam no seio que o rodeava, e até com algum desprezo, porque ele chegou a ser condenado à morte por um dos imperadores da época, se não estou em erro, Calígula, mas acabou por ser poupado porque alguém intercedeu por ele e disse ao imperador que se calhar não valeria a pena o imperador matá-lo, já que Séneca estava com uma saúde débil e mais tarde ou mais cedo iria acabar por morrer. Não aconteceu isso, ele acabou por viver mais tempo. Mas o facto de ter que lidar com as emoções dos outros também faz com que as pessoas tenham que refletir sobre as suas próprias, e foi isso que cada um deles fez. Um aspecto base na filosofia estoica era que nós não somos responsáveis pelas emoções dos outros. As emoções dos outros são algo que nos escapa ao nosso controle. Então, se alguém está mal disposto, se alguém não gosta de nós, se alguém se irrita na nossa presença, essa própria pessoa tem que perceber o porquê e nós próprios podemos ter que perceber se estamos a fazer ou não alguma coisa que irrita essa pessoa. Mas se da nossa parte não houver nada de mal e se outra pessoa não gosta de nós, então isso é um problema dela. E, portanto, nesse sentido, o estoicismo dizia que nós não deveríamos ficar afetados pelas emoções negativas dos outros. Aliás, uma frase que Epicteto diz é que devíamos nos recordar que para sentir que nós sofremos algum tipo de dano, quer fosse verbal, quer fosse físico, nós tínhamos que acreditar que tínhamos sofrido esse dano. E, portanto, se nós nos sentirmos danificados, a mente é uma grande cúmplice desse sentimento. Porque se nós não acreditarmos que estamos a ser alvo de algum dano, então esse dano não está a acontecer. Um exemplo prático. Se alguém me insultar e se eu achar que aquele insulto não tem razão nenhuma de ser, então eu não tenho que se sentir afetado por isso. Aqui, por exemplo, existe um ponto de contacto com a filosofia budista. Porque há uma história que se conta em relação a Buda,
em que um dia ele estava a meditar e que um dia apareceu alguém que começou a insultá-lo. E Buda continuou na sua meditação, ou seja, não prestou atenção àquilo que ele estava a dizer. Ou seja, ouviu, mas não foi por isso que deixou de continuar a sua meditação. Às tantas, a pessoa fartou-se de estar lá a falar com o Buda e insultá-lo e acabou por ir embora. E então alguém perguntou, então, mas como é que tu conseguiste fazer isso? Siddhartha Gautama, o Buda, retribui com uma pergunta. Se alguém te oferecer uma prenda e tu não aceitares essa prenda, o que é que acontece? E a resposta é, a pessoa que está a oferecer fica com a prenda. E então Siddhartha disse, foi isso que fiz com as palavras dele. E de certa forma, o filósofo estoico também acreditava nisso. Se as pessoas estão a ter algum pensamento negativo, alguma atitude negativa, alguma emoção negativa em relação a nós temos que ter a capacidade de rejeitar essa emoção e não nos deixarmos afetar por isso. Por exemplo, se nos criticarem, muitas vezes o primeiro impulso é reagirmos com alguma violência, ou pelo menos ficarmos agitados com isso. Os estoicos diziam que esse impulso devia ser controlado. Primeiro havia que refletir e pensar se aquela crítica tinha algo de válido ou não. Se tivesse algo de válido, então se calhar estava a apontar uma deficiência no meu caráter e com isso eu tinha a oportunidade de poder corrigir essa deficiência. Então algo de bom tinha acontecido. Não tinha que me afetar negativamente. Se dessa crítica resultasse algo que não era válido, eu não tinha que ficar afetado porque no fundo aquilo não era verdade. Então, quer fosse verdadeiro, quer não fosse verdadeiro, eu não tinha que ficar perturbado com isso. Num caso, corrigia aquilo que tinha sido detectado como falha e no outro não tinha que, digamos, dar seguimento àquilo ou àquela crítica porque não tinha nada de válido. Isto não quer dizer que os filósofos, os estoicos, dissessem que as pessoas tinham que ser frias e distantes. Muitas vezes, quando nós utilizamos no cotidiano, tu és muito estoico, muitas vezes é como dizer, tu és muito impassível, és frio e distante. Mas não era isso que os estoicos queriam promover. Aquilo que eles diziam era que as pessoas tinham que poder distinguir entre as emoções que eram válidas e aquelas que não eram válidas. Por exemplo, a amizade, a compaixão e o amor são emoções, e eu chamaria até de sentimentos, porque são emoções mais profundas, mais duradouras, são, digamos, são emoções que no fundo são válidas, são emoções que deviam ser promovidas. Aquilo que nós podemos chamar de emoções negativas, essas emoções era com elas que se devia ter cuidado. Porquê? Porque elas eram a fonte do desequilíbrio. Eram aquilo que perturbavam a nossa alma e eram aquelas que muitas vezes faziam com que nós perdêssemos o controlo e tomássemos uma atitude que poderia ser violenta e causar algum dano, e depois desse dano feito iria surgir o arrependimento, mas às vezes não haveria nada para poder remediar isso. Séneca, por exemplo, escreveu um tratado sobre a ira, e nesse tratado refere que se não se conseguir conter a ira, e se ela se apoderar da mente e do coração do ser humano, então o ser humano perde o controlo e a partir daí já não há nada a fazer. Uma imagem engraçada foi dada por Crísipo, que foi um filósofo estoico anterior a estes que eu falei, e que nos diz que uma emoção assim, negativa era como quando alguém está a correr e perde o controle sobre os seus movimentos. Imagino que
em algum momento da vida, todos nós já tínhamos corrido por uma descida. E quanto mais inclinada for a descida, mais perigoso será correr. Mas acho que já todos tivemos a sensação de que quanto mais acelerarmos uma descida, menos controle vamos ter sobre o nosso corpo. Porque o nosso corpo vai ganhar balanço e então a partir daí há um momento em que não conseguimos controlar esse balanço e podemos cair, se não travarmos a tempo. Então Chrysippus dizia que essas emoções negativas eram como perder o controle do nosso corpo quando estamos a correr. Não é? A partir do momento em que elas ganham balanço, já não há nada a fazer. Então, aquilo que os estoicos diziam é que o ser humano tinha que conseguir ganhar a capacidade de impedir essas emoções negativas de ganhar esse balanço. E isso passava por perceber os sintomas. Quando é que eu estou a começar a irritar e quando eu tiver essa percepção, arranjar uma forma de aquietar. Arranjar uma forma de parar essa manifestação e não permitir que ela ganhe maiores proporções, porque a partir de um determinado momento eu já vou perder o controlo e já não vou conseguir fazer mais nada. Portanto, não se tratava de ser frio e impassível, tratava-se sim de saber selecionar quais seriam as emoções positivas, e essas sim deveriam ser promovidas, porque promoviam a união e a harmonia, e saber quais seriam as emoções negativas e que deveriam, digamos, ser alvo de uma atenção redobrada para impedir a sua manifestação. Por último, o último tópico tem a ver com a forma como lidar com as adversidades. É certo que todos nós procuramos, digamos, viver uma vida o mais tranquila possível e com a maior felicidade possível. No entanto, a vida não é uma coisa assim tão linear e a felicidade, digamos, e a tranquilidade eternas não são, digamos, ou eternas, ou perduráveis, ou muito perduráveis no tempo, não são o apanágio ou característica da própria vida. Há muitas coisas, muitos eventos que ocorrem no nosso cotidiano que nós podemos catalogar como nefastas, como más, como adversidades que, no fundo, causam frustração, causam irritabilidade, causam desespero, angústia e por aí fora. No entanto, elas fazem parte da vida. E aqui, uma imagem também muito engraçada, que é utilizada pelos estoicos, é de um lutador. Porque diziam eles que um grande lutador vai desenvolver muito melhor as suas capacidades se tiver um grande adversário à sua frente. Porque aí esse adversário o que é que vai fazer? Vai exigir o melhor dele. Vai fazer com que ele se procure superar a si próprio. E então, passando para a vida, eles diziam que, no fundo, a vida é isso. As adversidades são como que uma forma de treino. Uma forma para o ser humano treinar as suas capacidades. E, no fundo, aquilo que eles chamavam de previdência, ou seja, como se fosse o destino, iria colocar na vida de cada ser humano os desafios necessários para ele desenvolver as suas capacidades latentes. E que nada do que acontecesse a cada um desses seres humanos era alheio à sua própria força. Ou seja, dito de outra forma, os desafios que apareciam na vida de cada um estavam à altura das suas capacidades, estavam à altura das suas forças. Isto quer dizer que, mesmo que nós não tenhamos percepção, e mesmo que nós vejamos um desafio que nos surge e que nós pensamos que isto vai ser uma coisa extremamente difícil, eu não vou conseguir fazer isso, do ponto de vista dos estoicos, dizer não,
tu tens essa capacidade. Se o destino te está a colocar isto, é que tu és capaz de conseguir lidar com esta circunstância. Qual é a questão? É não se deixar submergir em pensamentos negativos e não se deixar submergir em emoções negativas que podem paralisar a nossa ação. Então havia que encarar a adversidade de uma forma natural. Tentar, sempre que acontecesse essa adversidade, tentar perceber qual era a mensagem que ela nos está a transmitir. O que é que eu tenho que fazer para contornar esse obstáculo? Até que ponto é que esse obstáculo, digamos, me vai consumir muito da minha energia? Como é que eu posso, digamos, lidar com aquilo para resolver esse problema o mais rápido possível? Tudo isso vai nos exercitar em termos de reflexão, em termos de força interior, em termos de controle das nossas emoções, em termos de discernimento para tomar as medidas adequadas para ultrapassar esta circunstância. E com esta abordagem, digamos que as situações que vão surgir à nossa frente já deixariam de ser encaradas como algo de bom ou algo de mau, simplesmente eram circunstâncias. Circunstâncias com as quais eu teria que lidar e que, no fundo, faziam parte da vida. E então, todos estes tópicos, o perceber a que é que se deve dar importância e a que é que não se deve dar importância, saber controlar as emoções e encarar a adversidade como algo natural da vida, tudo isto, digamos, faz com que o ser humano possa encarar a vida de uma forma e de um ângulo diferente. Possa, digamos, encarar a vida como uma rota que tem que ser trilhada e que haverá momentos em que as coisas serão um bocadinho mais difíceis, haverá momentos em que as coisas serão um bocadinho menos difíceis, mas que, no fundo, o ser humano tem que continuar a caminhar. Não deve parar, não se deve paralisar nesse rio da vida. No fundo, se queremos atingir a felicidade, temos que perceber onde buscar essa felicidade e o que fazer para atingir essa felicidade. E, portanto, se eu percebo que a adversidade faz parte da vida, que as minhas emoções não se devem deixar afetar por essa adversidade, e se o julgamento que eu fizer das circunstâncias que estão ao meu redor for a correta, então isso é meio caminho para eu conseguir ter tranquilidade em mim, e dessa tranquilidade então surgirá a felicidade interior e surgirá, digamos, essa capacidade de, perante qualquer que fosse a circunstância, eu sentir que estou bem, que consigo fazer as coisas e o desespero, o stress, a angústia não estarão tão presentes na vida de qualquer um. Em súmula, é isto que, no fundo, foi a fórmula que os estoicos apresentaram e foi um bocado esta a mensagem que vos quis passar hoje, para dar, digamos, levantar um bocado a ponta do véu daquilo que é a filosofia estoica e pelo menos os conselhos principais para conseguir ter essa capacidade de vivenciar em tempos de crise. Obrigado pela vossa presença. Até uma próxima vez.